Se você está buscando até hoje e não encontrou uma fórmula simples que sempre funciona para saber exatamente o que é melhor para você comer para ter seu peso saudável, mais equilíbrio, sem terrorismo nutricional, então esse vídeo de hoje é para você. A maioria das pessoas que eu já atendi, por terem feito dieta a vida toda, acham que já sabem tudo sobre quais são os alimentos que elas devem comer, quais são bons para a saúde, os alimentos que emagrecem e os que engordam. O que eu posso te garantir é que a maioria dessas informações não servem quando são colocadas à prova na vida real. Eu tenho recebido muitas perguntas lá no meu Instagram e por isso eu criei esse quadro chamado Você Pergunta, onde eu vou responder sobre esses temas tão importantes que vocês têm trazido para mim. Hoje eu vou responder a pergunta da Patrícia Matos. Eu vou ler aqui a pergunta dela para vocês. Doutora Paula, o que comer para emagrecer? Já li sobre terrorismo alimentar, sobre não ter alimentos proibidos, mas e aí? Qual a verdade? O que eu devo comer então para emagrecer? Então bora para a resposta. O que comer para emagrecer? A verdade. Eu queria começar dizendo, antes da gente responder a pergunta, uma coisa super, hiper importante que você precisa saber. Nem tudo é sobre o que você come, mas sim como você come. Vou te falar nesse vídeo todas as maneiras de você descobrir exatamente o que comer. Mas é essencial que você aprenda antes o que é sabedoria interna e sabedoria externa. Você já ouviu falar sobre isso? A maioria das informações que a gente tem sobre emagrecimento e sobre alimentos se baseiam no que a gente chama de sabedoria externa. Eu não sei se você já percebeu que quando o assunto é dieta, o foco sempre são informações como quanto você deve comer, o que você deve comer, calorias, quanto e qual exercício é melhor para você fazer. E o problema não é a gente saber tudo isso. O problema é que até agora a sabedoria interna foi deixada de lado. Eu não sei vocês, mas para mim nunca havia sido explicado como comer. E Mindful Eating acrescenta essa esfera ao jogo do comer saudável. Quando a gente foca só na inteligência externa, como comer certo, se torna impossível porque as dietas não foram feitas para acontecer no mundo real. Você deve conhecer essa história. Na sua tabela está escrito um pires de salada, 3 colheres de arroz integral, uma concha pequena de feijão e etc. Mas o seu jantar vai ser no rodízio japonês. E aí, o que a gente faz? Geralmente o que as pessoas costumam dizer é: hoje eu tô fora da dieta. Mas no fundo o que acontece mesmo é que você não sabe como comer naquela situação. Aliás, qualquer refeição que não foi prescrita, você não vai saber o que fazer e vai considerar que fugiu da dieta. E essa sensação de fracasso é o motor que faz muitos de vocês desistirem dos seus planos de cuidar da alimentação. Porque, pessoal, falando sério, quantos por cento das nossas refeições são feitas em um ambiente perfeito, num mundo em que a gente não tem na nossa frente comida que não estão na tabela da nossa dieta? Por isso é tão difícil seguir as dietas, porque elas presumem que você vive num mundo que não existe. Então, não basta você saber o que comer, você precisa focar sim em ter autonomia. Isso significa conhecer mais sobre a sua sabedoria interna. Fome, saciedade, satisfação, vontade e atenção plena ao comer. Dessa maneira, você vai conseguir comer e parar de comer na exata medida para você, para cada situação única em que você estiver comendo. Bom, depois de falar tudo isso, a gente vai para as nossas dicas. 3 maneiras para saber o que comer na ótica do Mindful Eating. Primeira dica: siga o Guia Alimentar Brasileiro. O nosso guia alimentar é premiado no mundo todo, um dos melhores guias sobre a alimentação que traz saúde e bem-estar. O nosso guia explica direitinho como você diferencia o que é melhor para você comer, mas também como você se relaciona com esses alimentos. Eu vou falar dos principais pontos do guia para você. Ponto 1 do guia: coma comida in natura.
A maior parte da nossa alimentação deve ser composta de alimentos in natura. Nós, seres humanos, fomos feitos para comer comida e não produto alimentício. A comida que você come precisa ser feita por pessoas e não máquinas. A base da nossa alimentação deve ter alimentos que a gente encontra na natureza, alimentos de verdade. Segunda dica: aprenda a identificar os alimentos in natura. Eu vou usar 2 exemplos para te ajudar a entender esse ponto. Vamos falar do abacaxi. No mercado você encontra a fruta abacaxi, o suco de caixinha de abacaxi e o suco de saquinho de abacaxi. O abacaxi in natura é a própria fruta, pura. O homem não mexeu nele. Ele está ali como ele foi colhido, exatamente como ele estava na natureza. Já o suco de caixinha, a indústria adicionou conservantes, melhoradores, ingredientes que a gente nem sabe o que é e nem consegue pronunciar de tão extenso. Então esse suco de abacaxi é um alimento processado. E temos ainda esse outro aqui, que é um suco em pó de abacaxi. Esse é um alimento que chamamos de ultraprocessado, ou seja, de abacaxi nesse produto não tem mais nada. Na verdade, esse suco não é um alimento, mas sim um produto alimentício. Podemos dar vários exemplos desse tipo: frango in natura, frango congelado temperado, tirinhas de frango empanadas, sabe, aquelas que as crianças adoram, fritas, mas a gente não pode falar o nome. Ou ainda, milho em espiga, que é in natura, lata de milho em conserva, que é um alimento processado, e salgadinho de milho, ultraprocessado. E assim vai. Você precisa aprender a olhar a qualidade do seu alimento para saber o que comer. E a base da sua alimentação deve ser composta desses alimentos in natura. Eu vou deixar uma lista para você com 51 maneiras de identificar comida in natura, feita pelo Michel Pollan. Michel Pollan é um ativista de comida, escritor de livros sobre esse assunto e tem até uma série dele na Netflix chamada Cooked, que eu vou deixar também o link se você quiser assistir. Então vamos a algumas dicas dessa lista. Coma comidas que a sua bisavó reconheceria. Coma comidas que você encontra na feira. Descasque mais e desembale menos. Provavelmente um alimento que não tem embalagem é um alimento in natura ou pouco processado. Se o alimento tiver mais que 5 ingredientes, provavelmente não é um alimento, mas sim um produto alimentício. Coma alimentos que não são entregues na janela do seu carro. Se quiser comer alguma coisa, cozinhe ou compre feito por uma pessoa. Segunda dica: aprenda a ler o rótulo dos alimentos. A indústria tem como objetivo nos vender alimentos, certo? E nem sempre aquele alimento que você está realmente comprando é realmente melhor para você. Às vezes é apenas um plano de marketing um alimento ser vendido como saudável. Por exemplo, alimentos integrais, que de integrais não tem nada. Alimentos light, que são piores do que os convencionais. Então, a gente vai aprender a ler os rótulos agora. A primeira informação que você vai olhar são os ingredientes. Vamos aqui para a tela para a gente poder ver. Aqui no Brasil, a lista de ingredientes nos alimentos é apresentada em uma ordem. O primeiro ingrediente da lista é o ingrediente que está em maior quantidade no alimento. Então, por exemplo, aqui nesse iogurte de morango, a gente tem como primeiro ingrediente da lista leite e o segundo ingrediente açúcar. E você vai perceber que o morango está mais para baixo dessa lista. Então isso quer dizer que o que mais tem nesse alimento é leite e depois açúcar. Sendo assim, se você quer comprar um pão integral, o primeiro ingrediente deve ser farinha integral e não farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Preste atenção também aos nomes como light, zero ou diet. Nem sempre esses nomes querem dizer que o alimento é mais saudável. Por exemplo, no requeijão light, a indústria retira do requeijão a gordura natural do leite e coloca amido no lugar. Porque 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Quando eles retiram a gordura natural, que tem 9 calorias, e adicionam farinha ou amido no requeijão, o produto vai ficar menos calórico, mas com uma caloria vazia, ou seja, menos calórico, mas você está consumindo mais carboidrato. Então, não se deixe enganar também
por esses rótulos dos alimentos como light ou diet. Nem tudo é o que parece. Terceira dica: equilibre os alimentos nas refeições. O Guia Alimentar vai te trazer uma maneira fácil de você aprender como equilibrar os tipos de alimentos que você precisa ter para estar nutrido em cada refeição. Não foi você que serviu seu primeiro prato de comida. A gente traz hábitos de família que às vezes a gente precisa rever. Então eu vou falar para você sobre o que a gente chama de prato ideal. Em geral, nós brasileiros montamos o nosso prato assim: metade do nosso prato de arroz, metade de feijão, tem uma alfacinha ali em cima só pra gente falar que tá comendo salada, e aí a mistura, que é como aqui em São Paulo a gente chama a proteína. Mas como seria o jeito mais equilibrado de montar o nosso prato? Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Para que nosso prato seja mais equilibrado, a gente precisa consumir mais vegetais do que a gente costuma comer. Então, metade do nosso prato deve ser de vegetais. Você pode ver aí, realmente um prato preenchido de vegetais. Não é só uma salada com alface. Às vezes os pacientes falam: eu comi uma bacia de salada. Mas a gente precisa colocar outros legumes também, não só as folhas, pois eles trazem mais saciedade. Então o convite dessa dica é: coma de verdade vegetais e legumes. A gente está falando de você comer um tomate, mais uma cenoura e mais as folhas nessa metade do prato. Depois nós temos ainda os carboidratos, ou os alimentos energéticos. Você pode ver aí na imagem que eles preenchem 1/4 do prato. Veja que é bem diferente de como a gente costuma montar o nosso prato no dia a dia. E no outro 1/4 do prato entram as proteínas: carne, peixe, frango, ovo. Ou para vegetarianos, as leguminosas, como grão de bico, lentilha, cogumelo. E agora, por último, eu vou te dar uma dica bônus de ouro para você aprender a conhecer mais sobre os alimentos. Eu vou deixar aqui no link da descrição também um aplicativo chamado Desrotulando, que é muito especial. Nesse app você encontra praticamente todos os alimentos e ainda pode mandar as fotos do rótulo que eles analisam para você, caso ainda não esteja disponível o alimento que você quer consultar. Eles falam sobre o número de conservantes, açúcares e dão uma nota para a qualidade dos alimentos. A gente está chegando então às dicas finais e eu gostaria de te dizer que não existe um alimento que vai te deixar magra, assim como não existe um alimento que isoladamente vai te engordar. Saber o que comer faz parte de saber como equilibrar o alimento que está disponível, o que você quer comer e o que mais nutre o seu corpo. A gente precisa redescobrir esse poder de equilibrar a sabedoria interna com a sabedoria externa. Respeite os seus gatilhos, respeite a sua fome, descubra os alimentos que mais sustentam o seu corpo por mais tempo. O mais importante desse conhecimento que a gente dividiu nesse vídeo é o recado que eu vou te passar agora. Não transforme nenhuma dessas informações em regras. Nossa alimentação precisa ser tranquila e a gente precisa de paz na hora de comer. Então, celebre a sua comida e quando comer, apenas coma. Exercite o comer atento e se seu pensamento divagar, se lembre de resgatar a sua mente desse piloto automático e trazê-la de volta para o ato de comer, para que você possa tirar proveito da sua alimentação. E se você sentiu vontade de conseguir colocar tudo isso em prática, com passo a passo simples e acompanhamento, então clica aqui na descrição e acessa a página do curso Mindful Eating para iniciantes. E vamos começar a praticar o que em geral a gente deixa só no campo das ideias. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê de novo aqui no canal.